Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar a história de uma figura-chave, mas que muita gente não conhece por trás do ritual maçônico moderno, o Wellings Calcutt. Sabe aquelas frases, aqueles rituais maçônicos que a gente conhece e que parecem existir desde sempre? Pois é, e se grande parte dessa linguagem tivesse sido, na verdade, moldada por uma única pessoa? E o nome dele era Wellings Calcutt, um escritor e orador lá do século XVIII. A vida pessoal dele é meio que um mistério, sabe? Mas o impacto que ele teve, isso foi gigantesco. E tudo começou com um livro que ele publicou em 1769. Então, vamos entender isso melhor. Como é que um escritor que não era tão famoso conseguiu fazer com que as ideias dele se espalhassem tanto, com tanta força? A resposta está em duas coisas. Ele era um orador espetacular e, olha, sabia fazer contatos como ninguém. O cara era realmente um orador de mão cheia. Chegaram a dizer que a palestra dele foi a melhor e mais informativa já ouvida. Ele viajou bastante, rodou lojas por toda a Inglaterra, Escócia, e onde chegava ele simplesmente cativava a plateia com o jeito de falar. E essa popularidade toda, claro, virou apoio financeiro. Para ter uma ideia, só para a edição de Londres do livro dele, ele conseguiu nada menos que 1.164 assinantes. E o detalhe, todos pagaram adiantado. É muita gente confiando no trabalho dele. E não era qualquer pessoa que estava apoiando, não. Olha só essa lista de assinantes. A gente está falando da elite da elite. Não era uma publicação qualquer, de nicho. Tinha o apoio dos mais altos círculos da sociedade. Tinha príncipes, duques, membros do parlamento. Até o historiador Edward Gibbon estava na lista. E não parou por aí. A influência dele foi tão grande que atravessou o oceano. Figuras super importantes da Revolução Americana, como Paul Revere e Joseph Warren, também assinaram a obra dele alguns anos depois. É impressionante o alcance que ele teve. Bom, mas vamos falar do livro em si, né? A famosa Disquisição Cândida. Vamos ver como foi que ele introduziu conceitos que, hoje, são simplesmente centrais para o ritual maçônico. Então, essa obra, a uma disquisição cândida dos princípios e práticas, foi um divisor de águas. Pensa bem. Até 1769, a maioria dos livros maçônicos era tipo um manual de regras. Só listava o que fazer. O Calcutt foi o primeiro a ir além. Ele quis explicar o porquê, explicar os símbolos, a filosofia por trás de tudo. E aqui está uma das contribuições dele que a gente vê até hoje. Foi ele que introduziu a expressão virtude moral e social na oração de encerramento. Parece um detalhe, né? Mas não é. Ele foi o primeiro a fazer essa conexão direta, explícita, entre a maçonaria e esse ideal ético. Olha só esse trecho da oração que ele propôs. Concedei que este nosso irmão possa dedicar sua vida ao vosso serviço, e que, com os segredos da maçonaria, ele possa desvendar os mistérios da piedade. Isso mostra perfeitamente o objetivo dele. Pegar os segredos maçônicos e ligar eles a um entendimento moral, espiritual, muito mais profundo. E ele não parou por aí. Ele foi o primeiro escritor a discutir, por exemplo, o simbolismo da mão direita como um assentimento de fidelidade. Ele também trouxe outras histórias para enriquecer o lore, sabe? Como a dos efraimitas, costumes do livro de Ruth, tudo para dar mais profundidade simbólica. Mas não era só sobre símbolos e rituais. O Calcutt foi além e montou uma estrutura ética bem clara, um verdadeiro guia de como um maçom deveria viver. Ele basicamente definiu o que chamou de os 3 grandes deveres que todo maçom deveria sempre ter em mente, criando uma estrutura ética bem clara e fácil de lembrar. Então, ele dividiu assim. Primeiro, o dever para com Deus, mostrando reverência. Segundo, o dever para com o próximo, agindo sempre com retidão. E terceiro, o dever para consigo mesmo, evitando todo tipo de excesso. Juntos, esses 3 deveres formam tipo uma bússola moral completa. E para ele, a base de tudo isso era uma coisa só: a verdade. Olha essa citação. A verdade é um atributo divino e o fundamento de todos os deveres maçônicos. A hipocrisia e o engano devem ser banidos de nós. Ou seja, para ele, ser verdadeiro não era só um ideal bonito, era o alicerce de todo o sistema. E aqui tem uma outra ideia dele que para a época era absolutamente revolucionária. As qualificações internas e não as externas de um homem são o que a maçonaria considera. Pensa bem no que isso significa. O que importa é o caráter, a virtude, e não o status social ou quanto dinheiro a pessoa tem no bolso. Isso era muito à frente do tempo dele.
Tá, e qual foi o legado de tudo isso, afinal? Onde é que o trabalho do Calcott realmente fez a diferença? Bom, o legado dele foi simplesmente mudar a forma como a maçonaria era ensinada e principalmente como era compreendida. Pensa num antes e depois. Antes do Calcutta, a escrita maçônica era sobre regras emprestadas, catecismos meio secos, listas de deveres. Depois dele, passou a ser sobre a explicação dos símbolos, sobre filosofia moral, sobre uma defesa do sistema como um todo. Ele transformou o que era um manual de regras numa ferramenta de instrução moral. Tem uma frase de um estudioso maçônico, George Oliver, que eu acho perfeita. Ele disse que Calcott abriu a mina da maçonaria. É uma metáfora poderosa, né? Ele não inventou a mina, ela já estava lá. Mas foi ele o primeiro a pegar a picarreta, começar a cavar e mostrar os tesouros que estavam escondidos ali dentro. E o trabalho dele foi tão fundamental que ele preparou o terreno para outros escritores que se tornaram até mais famosos, como William Hudson e o William Preston. Eles construíram as obras deles, que também foram super influentes, diretamente em cima da base que o Calcott deixou. A história do Calcott é incrível porque mostra como uma única pessoa, uma única voz, pode moldar uma tradição inteira por séculos. E isso faz a gente pensar, né? Quantos outros arquitetos da história em tantas outras áreas ainda estão aí anônimos, esperando para ter o seu trabalho devidamente reconhecido.